Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou o Peter Martins e você está ouvindo Cooperadores da Verdade. Este é o 6º episódio da 5ª temporada. Nós queremos ver um Brasil católico de verdade. E é por isso que estamos aqui defendendo a nossa fé e ajudando você a defendê-la também. Junte-se a nós, pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de nosso Senhor. E este é um episódio especial de São Francisco de Assis, totalmente dedicado a este grande santo da Igreja. Mas, Peter, você tá maluco? No meio dessa pandemia de coronavírus, no meio da quarentena, você vai e me grava um programa sobre São Francisco de Assis? É isso mesmo? Meu caro, minha cara, deixa eu falar uma coisa para você. Com coronavírus ou sem coronavírus, essa vida aqui é um vale de lágrimas, meu irmão, minha irmã. Não estamos aqui para viver no bem bom, não. Nós estamos aqui para sermos santos, custe o que custar, ainda que nos custe tudo. Essa é que é a verdade. Ainda que nos custe a nossa própria vida. Agora é o seguinte, nada melhor do que no meio desse vale de lágrimas, que é a nossa vida temporal, né? Nós meditarmos sobre as verdades eternas de Deus. E este episódio sobre a vida do santo, pobrezinho de Assis, certamente vai nos ajudar nessa tarefa. Tendo vivido apenas 40 anos, São Francisco de Assis representou um capítulo decisivo e marcante na história da Igreja, marcante na história do mundo inteiro. Além do mais, depois de mais de um ano falando somente da vida dos santos franciscanos aqui no Cooperadores, no nosso quadro A Vida dos Santos, este especial de São Francisco de Assis, ele encerra o ciclo dos santos franciscanos. Então nós encerramos por aqui, não falaremos mais dos santos franciscanos pelos próximos meses. Esse especial de São Francisco de Assis, então, encerra esse ciclo e no próximo episódio nós vamos começar a falar dos santos carmelitas. Tá bom, meus caros? Um pouco atrasado, esse episódio está saindo devido a todos os transtornos aí que essa maldita pandemia de coronavírus gerou na nossa vida, né? A cidade aqui está bem caótica. Apesar de nós termos poucos casos aqui, nenhuma morte, nenhum caso de contágio comunitário, todos os contágios vieram de fora. A cidade está praticamente num toque de recolher, então a nossa rotina aqui acabou mudando completamente. Tive que trazer meu escritório para casa, estou trabalhando o dobro e esse é o motivo pelo qual esse episódio não saiu na segunda-feira como prometido. Quem participa lá do nosso canal no Telegram já sabia, né? Gravei um áudio para eles, estão todos cientes da situação calamitosa que toda essa pandemia gerou. Mas apesar desse episódio aqui ter saído com um pouco de atraso, os próximos episódios devem sair no prazo normal. Nós não vamos alterar em nada a programação dos próximos lançamentos dos próximos episódios, tá certo? Não esqueça de acessar o nosso site cooperadoresnaverdade.com para encontrar mais conteúdos de apologética, espiritualidade, doutrina, teologia, filosofia e muito mais. Nas redes sociais, você nos encontra procurando por Cooperadores da Verdade ou digitando o nome de usuário que é sempre o mesmo, os Cooperadores, tudo junto. Facebook, Twitter, YouTube e principalmente Instagram. Então, meus caros, vamos rezar, especialmente para que toda essa situação calamitosa do Brasil se resolva o quanto antes, que Deus nos livre desse maldito vírus chinês, né? E vamos rezar principalmente, muito mais, pela nossa própria conversão nessa quaresma. A nossa quaresma não pode ser substituída pela quarentena, gente, tá bom? Então, hoje, como o episódio é de São Francisco, se nós quisermos ter uma vida parecida, minimamente parecida com a de São Francisco de Assis, o caminho começa aqui, pela oração. Per signum crucis de inimicis nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Dignare me laudare te Virgo sacrata, da mihi virtutem contra hostes tuos. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Concedei-me, ó Deus onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai o meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça. E dai-me levá-lo a cabo como convém à salvação de minha alma. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo por exemplo e palavra sem exageração, obediente sem contradição, paciente sem murmuração. Concedei-me, Dulcíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nessa vida pela graça e, por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, antes de nós irmos para o conteúdo principal desse episódio, só para não ter de interromper o conteúdo lá pela metade, eu tenho mais um recadinho para vocês. É sobre o nosso Cooperadores Clube, que é uma forma de você se tornar, digamos assim, um membro VIP do Cooperadores da Verdade. Porque você nos ajuda a manter, a sustentar este projeto, este apostolado, e aí, como um meio de agradecimento, você recebe alguns benefícios, algumas vantagens. Acesso com antecedência aos podcasts, conteúdos exclusivos no Instagram, no nosso site, acesso aos grupos só para membros, descontos em cursos e eventos. Só para vocês terem uma noção, nós conseguimos uns cupons de desconto no curso de História da Igreja do professor Edmilson Cruz, por exemplo. As inscrições já encerraram, né? Mas vejam, eu estou comentando aqui com vocês para que vocês vejam que realmente vale a pena ser membro do Cooperadores Clube. Aliás, fica aqui o meu agradecimento público, né, ao professor Edmilson, que além desse grande projeto, que é o seu curso de História da Igreja, cedeu gentilmente alguns cupons para que eu pudesse distribuir entre os sócios do Cooperadores Clube, que é uma parceria exclusiva conosco. Então, além de todo o conteúdo extra, de todas as vantagens, ainda de vez em quando podem surgir alguns brindes surpresas, como esses cupons de desconto aí. Vamos trabalhando, né, para que a gente consiga retribuir à altura todo o auxílio que os nossos sócios nos dão. No meu curso, Como Vencer a Tibieza, também, aliás, um curso que eu preparei exclusivamente para quem está presente nos nossos grupos oficiais do WhatsApp e do Instagram, não foi divulgado em nenhum outro lugar, a não ser nesses grupos fechados do Cooperadores da Verdade. Os sócios do Cooperadores Clube tiveram um desconto de 70%. As inscrições também já foram encerradas, né? Mas só para vocês terem uma noção como, né, vale a pena, você contribui um pouquinho mensalmente, nos ajuda grandemente com esse pouquinho e ainda assim recebe grandes benefícios, tá bom? Com qualquer quantia, não importa o valor mesmo, você já pode desfrutar de todos esses benefícios e nos ajudar também. Você pode contribuir pelo Apoia-se, pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo PicPay. Ajude a manter este apostolado e a fazê-lo crescer ainda mais. É só acessar cooperadoresdaverdade.com/clube. E aí lá você vai encontrar todos os links e todas as formas de contribuição, tá bom? cooperadoresdaverdade.com/clube. Vamos para o tema principal. Vamos falar de São Francisco de Assis.
Os séculos 12 e 13 foram uma espécie de despertar do mundo. Foi quando se deu um novo reflorescimento da cultura, das artes, da educação. Porque nos séculos passados, não sei se vocês vão se lembrar, a Europa viveu aí tempos quase estéreis, não é? Muitas invasões bárbaras, muçulmanas, muita perseguição aos cristãos. O que nós temos de obras da patrística, por exemplo, e de alguns outros escritores, são coisas quase miraculosas. E mesmo assim, muita coisa se perdeu. Porque, de fato, os tempos não eram favoráveis para esse tipo de coisa. Quer dizer, na prática, o primeiro milênio é que sim foi uma idade das trevas. Não aquilo que os iluministas dizem que foi. Os séculos 12 e 13 puseram um fim numa das épocas mais desumanas da humanidade, digamos assim. Essa que é a verdade. Foi o auge da cristandade, o auge da civilização cristã. Naquela época, a Itália estava pontilhada de pequenos estados, mas em pleno feudalismo. Então, repleta também de grandes muralhas que protegiam os cidadãos das guerras. Todos, naquele tempo, tinham de ser soldados, praticamente. E antes mesmo do século XII, no século XI, quando o cristianismo já estava realmente se enraizando em toda a sociedade medieval, aí se deu o início do maior, por assim dizer, o maior movimento de moralização da civilização ocidental. Então, mesmo que a pessoa não fosse assim tão devota, né, fiel à doutrina da igreja, conhecedora e tal, aquela noção do que é certo e do que é errado, segundo a doutrina cristã, ela tinha. Então, por exemplo, a escravidão, que foi herdada do paganismo, foi aos poucos se dissolvendo. O escravo, ele foi se tornando um servo praticamente livre. Tinha sua própria fazenda, sua vida familiar. Muitos senhores feudais, de fato, concediam liberdade total aos seus servos. E por quê? Por alguma pressão da igreja, é claro. Isso é certo. A igreja realmente pressionava, né, os senhores a libertar os escravos. Existem inúmeros documentos que provam isso. Tá? Mas também, e muito mais especialmente, pelo espírito cristão, que permeava toda a sociedade medieval. O Papa Gregório VII, isso ainda no século XI, fez uma grande reforma na disciplina eclesiástica e que deu muitos bons frutos, por sinal. Atuou firmemente contra a simonia, que é você cobrar para ministrar os sacramentos, né? Atuou contra a corrupção financeira do clero, insistiu para que os sacerdotes vivessem com fidelidade à sua vocação, que a missão do sacerdote era realmente algo elevado. Depois ainda vieram todos os movimentos das cruzadas. Nós gravamos um episódio esse ano ainda, né, alguns episódios atrás, sobre esses movimentos das cruzadas. Você pode ouvir lá no nosso site ou nos aplicativos, procure aí. Então, quer dizer, tudo isso representa uma mudança profunda no ordenamento social, no espírito da época. Um rompimento com toda a cultura pagã que ainda permeava o Ocidente nos séculos anteriores. A atmosfera mudou. Estão entendendo? Todo aquele paganismo ele é purgado da sociedade medieval. Surgem as universidades, enfim, Bolonha foi fundada em 1088, né? E foi nessa época, não em 1088, mas quero dizer que foi nessa época, numa Europa já cristianizada, que veio ao mundo o nosso querido São Francisco de Assis. Seu pai se chamava Pietro Bernardoni, era rico, muito bem de vida, comerciante de tecidos lá na pequenina cidade de Assis. Sua mãe se chamava Pica, mas, de fato, pouco se sabe sobre ela. Costuma-se dizer que ela pertencia a uma família nobre da Provença, região sudeste da França, que faz fronteira com a Itália, né? Mas da história dela e tal não se sabe muita coisa. Francisco teve vários irmãos. E há uma certa lenda
quanto ao seu nascimento, de que ele teria nascido também numa manjedoura, mas a verdade é que não se sabe muito bem sobre isso também. Provavelmente não passa de uma lenda mesmo, porque isso aí é algo que encontra os seus registros somente no século XV. Talvez uma tentativa literária de fazer com que sua vida aí, se pareça ainda mais com a vida de Cristo, né? Mas não se pode atestar a veracidade. São Francisco nasceu no século XII, né? Por volta dos anos 1181, 1182, né? O seu nome de batismo era João. É verdade, João, né? Não era Francisco, não. Somente mais tarde que o seu pai começou a chamá-lo de Francisco. Por quê? Porque o senhor Pedro, ele amava a França, né? E Francisco significa justamente isso, né? Aquele que vem da França, francês. E ainda mais, parece que o senhor Pietro, ele estava na França na época do nascimento do pequeno João. Amava aquele lugar e resolveu homenagear aquela terra que tanto amava com um apelido do seu filho, um novo nome para o seu filho, né? A sua educação, a educação de São Francisco, foi na igreja, ali pelos padres da igreja de São Jorge, em Assis, mas ele aprendeu muito com os trovadores também, que tinham um grande apreço pelo cultivo, pelo refinamento do idioma italiano e etc. Parece que São Francisco também não era muito estudioso quando era jovem. Não chegou a concluir os seus estudos literários. Trabalhava com seu pai, mas também não tinha assim tanto interesse na carreira de comerciante. O seu primeiro biógrafo, Tomás de Celano, ele retratava a juventude de São Francisco em termos muito severos. Parece que a primeira parte da vida dele foi totalmente entregue ao prazer e ao mundo. Ninguém gostava mais dos prazeres mundanos do que o jovem Francisco. Ele era o rei da diversão. Mas, curiosamente, mesmo desde cedo, ele sempre demonstrou uma certa compaixão pelos mais pobres. Uma virtude natural, digamos assim. Claro que ele desperdiçava muito dinheiro, né? Enfim. Mas ele sempre ajudava os pobres também. Quando tinha 29 anos, houve uma guerra entre as cidades de Assis e Perúdia. Era algo meio comum naquela época, né? A guerra entre as cidades, infelizmente, claro. E o Francisco foi lá lutar, né? Os soldados de Assis acabaram perdendo e ele acabou sendo capturado pelos perudianos. Ficou preso por mais de um ano, vejam só. E lá no cativeiro, em Perúdia, ficou muito doente, uma febre intensa que durava vários dias. E essa doença foi, assim, uma primeira motivação para que ele pensasse um pouquinho mais nas coisas eternas. Não se sabe direito a causa dessa febre alta, dessa doença, mas isso fez de alguma forma com que o jovem soldado Francisco percebesse ali naquela prisão doente o vazio da vida que ele vinha levando até então. Mas ainda não foi nessa ocasião que ele se voltou para Deus. Tão logo recuperou a saúde, já fantasiava a sua vida de glórias mundanas novamente. Um pouquinho mais adiante, já tinha saído da prisão, ele decidiu seguir a carreira militar. Foi ser soldado. Foi quando um cavaleiro, lá de Assis, Walter de Brienne, se colocava contra o imperador nos estados napolitanos. E São Francisco logo já se preparava para se juntar a ele. Mas, novamente, São Francisco adoeceu. Isso já era a metade do caminho. Teve que parar na cidade de Spoleto. E lá teve um sonho muito importante, que havia sido ordenado nesse sonho a voltar para Assis. E ele obedeceu o que ele sonhou. Obedeceu, recuperou a saúde e voltou para Assis. Isso já era o ano de 1205. Lá em Assis ele encontrou seus amigos novamente, né? Mas algo já tinha mudado interiormente na vida de Francisco. Ele já via, diante daqueles amigos, que aquela vida velha já não era mais o que ele queria para ele. Seu pensamento já estava mudando, estava amadurecendo, né? E pouco a pouco ele começou a procurar mais a solidão,
e uma resposta para o seu futuro até mesmo na oração. Já não usava mais aquelas roupas extravagantes, não frequentava mais os mesmos lugares. Um dia, cruzando a região da Úmbria a cavalo, São Francisco nem era aquele convertido ainda, né? Mas encontrou um leproso e a situação do homem leproso era tão terrível que São Francisco quase vomitou. Gerou uma repulsa nele que ele quase vomitou. Coitado, né? Mas ele controlou esses impulsos, desceu do cavalo e foi lá abraçar aquele homem leproso. Foi lá, deu todo o dinheiro que ele tinha ali para aquele homem. Vejam só a magnanimidade que São Francisco já tinha. Daí a gente vê que mesmo sem aquela conversão plena, ele já tinha algumas virtudes. Naquela época, Francisco chegou a fazer uma peregrinação a Roma e chegando lá testemunhou algo muito bonito. Ele pôde ver as esmolas que eram depositadas no túmulo de São Pedro. Foi algo que comoveu seu coração profundamente. Uma expressão de fé muito forte dos católicos. Foi algo tão extraordinário para ele que ali mesmo ele também deixou praticamente tudo que tinha. E não só isso, imediatamente ele trocou as roupas com o mendigo, deu a sua roupa muito boa, né, para o mendigo, ficou com a roupa do mendigo para ele e ficou ali pelo resto do dia em jejum e oração junto com os mendigos do lado de fora da basílica. Já com fé e devoção, um pouco depois, ele volta para Assis e, num momento de oração diante do antigo crucifixo, na capela de São Damião, numa estradinha bem esquecida que levava a uma aldeia, ele ouviu uma voz: "Vá, Francisco, e conserta a minha casa, como vês, está em ruínas." Ele ouviu, então, entendeu que era a voz de Deus, mas interpretou literalmente, como se Deus estivesse se referindo àquela igrejinha de São Damião, aquela capelinha onde ele estava. Então, foi à oficina de seu pai, pegou vários rolos de tecido, todos coloridos, montou no seu cavalo e correu para Foligno, uma cidade italiana ali na região da Úmbria, onde naquela época tinha um mercado muito importante. Lá, ele vendeu todos os tecidos, todos. E não só isso, vendeu também seu cavalo. Tudo para conseguir o dinheiro necessário para restaurar a igrejinha velha de São Damião. Chegando lá, foi dar todo aquele dinheirão para o padre e o padre, um pouco assustado, recusou. São Francisco insistiu muito, deixou o dinheiro lá para o padre e saiu. Seu pai, quando soube, ficou tão irritado, mas tão irritado, São Francisco sabia com quem estava se metendo, se escondeu durante 1 mês numa caverna só para evitar a bronca. E ainda mais, saindo da caverna, ele era tido como louco, zombado por todo mundo ali da cidade. E seu pai teve de arrastá-lo para dentro de casa para não ser linchado. Vocês imaginem, para uma família rica, nobre, um escândalo, né? E mesmo assim, São Francisco não escapou da surra, não. Tomou uma surra de seu pai e ficou trancado no armário escuro. Quem o tirou de lá foi sua mãe, quando seu pai já estava fora de casa, é claro. Imediatamente saindo do armário, né? Saindo do armário escuro onde estava trancado, São Francisco foi até a igrejinha de São Damião e pediu asilo para aquele padre. Seu pai, ainda furioso, tentou forçá-lo, né, a renunciar à herança da família e Francisco, na boa, aceitou de bom grado, desde que ele se colocasse inteiramente a serviço de Deus. Então, num dia, diante do bispo, Francisco tirou toda a roupa, ficou nu e a entregou para o seu pai. "Até hoje te chamei de pai aqui na terra", disse ele. "A partir de agora, só quero dizer, Pai nosso que estais nos céus." Aí abraçou de vez a pobreza e a vida com Deus. Já vivendo completamente na pobreza, mendicante, Francisco chegou a trabalhar por um tempo de copeiro no mosteiro. Mais tarde, em Gúbio, cidade ali na região da Úmbria, ele conseguiu de esmola uma túnica, uma cinta e um bastão. Voltou para Assis e ficou ali ao redor da cidade, mendigando as pedras para a restauração
da igrejinha de São Damião, que ainda não estava pronta. E vejam só, ele mesmo que restaurou a igrejinha com as próprias mãos. Ele mesmo. E ainda mais outras 2 capelas abandonadas por ali, São Pedro e Santa Maria dos Anjos. Numa manhã de 1208, na missa, era na capela de Santa Maria dos Anjos, São Francisco ouviu o evangelho que fala dos discípulos de Cristo que não possuíssem nem ouro, nem prata, nem despesas para viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem nada. E que exortassem os pecadores ao arrependimento, à penitência e anunciassem o reino de Deus. Foi uma palavra que ele tomou como se fosse dirigida diretamente a ele naquele dia. Ali, depois da missa, ele deixou tudo. Sapato, túnica, bastão, bolsa vazia, e passou a fazer exatamente o que disse as palavras do Evangelho. Começou a pregar o arrependimento e o reino de Deus a todos os que encontrava na estrada. Com esse comportamento, o povo de Assis deixou de zombar de Francisco e começou a respeitá-lo, e até mesmo temê-lo. Afinal de contas, ele falava a verdade, né? Dura, árdua, doída, mas a verdade. E aí, com isso tudo, ele começou a atrair outras pessoas para junto dele. Bernardo de Quintavalle foi o primeiro, um homem rico que também deixou tudo para segui-lo. Depois, Pedro Cataneu, que era padre cônego da catedral, uma pessoa importante também, de muito prestígio, largou tudo. Eles restauraram a igreja de São Nicolau e, lendo os evangelhos lá na igreja, a cada vez que eles ouviam Cristo dizendo que os discípulos deviam largar tudo, deixar tudo, São Francisco dizia: esta será a nossa regra de vida. Mais tarde, mais um seguidor se aproximou de São Francisco e dos outros. Gilles, que era um agricultor ali em Assis. Foi o terceiro, então, né? Com São Francisco, formavam um grupo de 4. E se dividiam 2 a 2 e saíam pelo mundo a pregar o evangelho. E aí muitos outros discípulos depois passaram a segui-los também. Sabatino, Moricos, João de Capela, Felipe e ainda muitos outros. Quando eles conseguiram reunir 11 pessoas, foi que Francisco escreveu uma primeira regra, muito breve, muito simples, era praticamente uma adaptação dos preceitos evangélicos para a orientação dos companheiros. E com essa regra em mãos, eles foram para Roma, marchando rumo à cidade eterna para tentar a aprovação da regra pela Santa Sé, ainda que naquela época nem fosse obrigatório. O Papa na época era Inocêncio III. E a forma com que o Papa recebeu São Francisco e os outros, a verdade é que há inúmeras versões. Contam várias histórias diferentes. O que se sabe de mais concreto é que o bispo Dom Guido de Assis foi quem recomendou que o cardeal Dom João de São Paulo os recebesse e que foi a pedido do cardeal Dom João que o Papa Inocêncio os recebeu. O Papa, ao que tudo indica, rejeitou as exposições de São Francisco, até com alguma grosseria, né? E, além disso, alguns outros cardeais também viam a regra como um modo de vida impraticável. Mas parece que o Papa sonhou com São Francisco. E no sonho, a Basílica de Latrão estava cambaleante, prestes a cair, e quem a segurava, quem a mantinha firme, era o próprio São Francisco. Movido, então, por um certo temor e obediência à mensagem de Deus que recebeu no sonho, o Papa Inocêncio autorizou a regra verbalmente e permitiu que eles saíssem a pregar pelo mundo. Antes mesmo de sair de Roma, todos eles receberam a tonsura e São Francisco recebeu a ordem do diaconato. Voltando para Assis, Francisco e os frades menores, como eram chamados, eles conseguiram se manter na capela Santa Maria dos Anjos, na Porciúncula, a igreja que estava sob o cuidado dos beneditinos, mas os beneditinos gentilmente cederam para os franciscanos. E ali eles formaram o primeiro convento, com cabanas de palha, lama, ao lado da igreja mesmo. Ali foi o berço da ordem franciscana. Mas, ao contrário dos monges, o claustro dos franciscanos era o mundo.
né? Eles saíam 2 a 2 para pregar, dormiam em palheiros, grutas, igrejas, trabalhavam no campo, ofereciam mão de obra aos trabalhadores do campo. Vendo todo esse trabalho, aí sim, mais e mais homens vinham se juntar a eles. Ângelus Tancredi largou tudo, era cavaleiro da nobreza, largou tudo para seguir São Francisco. Leon, Rufino, que era primo de Santa Clara, e Junípero. Na quaresma de 1212, São Francisco testemunhou aí a conversão de Santa Clara de Assis. Nós já contamos a história dela aqui, né? Clara mal tinha 18 anos, fugiu de casa e foi viver a vida franciscana. Inicialmente ela ficou com as irmãs beneditinas, porque só haviam homens, né, junto de São Francisco, mas depois formaram o convento franciscano das mulheres, com Clara, Inês, que era irmã de Clara, e mais algumas outras mulheres lá na igrejinha de São Damião. Foi o primeiro mosteiro da segunda ordem franciscana das pobres damas. Hoje são conhecidas como pobres clarissas, né? São Francisco também tentou ir para a Síria para converter os sarracenos, queria fazer uma missão lá entre os muçulmanos, mas não conseguiu chegar lá porque o seu barco encalhou no meio do caminho. No ano seguinte, foi evangelizar o centro da Itália e em 1214 partiu para o Marrocos. Novamente, uma tentativa de converter os muçulmanos que não deu certo, porque ficou muito doente no meio do caminho e foi forçado a voltar para a Itália. Parece que ele chegou aí para a Espanha também, entre os anos de 1214 e 1215, uma época que a Espanha, sim, era dominada pelos muçulmanos, né? Então, certamente, ele empreendeu alguma missão por lá. Voltando para a Itália mais uma vez, São Francisco testemunhou muitos ricos, muitos nobres que largavam tudo para seguir a proposta de vida dele. Entre eles, o seu primeiro biógrafo conhecido, né? Tomás de Celano. Não se sabe se São Francisco esteve presente no Concílio de Latrão em 1215, mas se sabe que ele esteve presente no falecimento do Papa Inocêncio III lá em Perúdia, no ano de 1216. O Papa eleito depois de Inocêncio foi o Papa Honório III, que concedeu a famosa indulgência da Porciúncula, né? Que pode ser lucrada todo dia 2 de agosto pelos fiéis que visitarem a igrejinha da Porciúncula. Em maio de 1217, lá na Porciúncula, aconteceu o primeiro capítulo geral dos frades menores, dividindo a ordem em províncias e as próprias regiões da igreja nas missões franciscanas. Daí Toscana, Lombardia, Provença, Espanha e Alemanha ficaram aos cuidados, respectivamente, de um dos principais, aliás, de 5, né, dos principais seguidores de Francisco. São Francisco ficou com a região da França e logo já tomou o rumo para lá. Mas quando chegou em Florença, foi persuadido pelo cardeal Ugolino, que era o protetor da ordem na época, para que não continuasse. Francisco acatou o conselho e enviou para a França o irmão Pacífico, junto com o irmão Agnello, que mais tarde fundou os frades menores lá na Inglaterra. É claro que com o crescimento da ordem, não demorou muito a chegar a alguma oposição, principalmente por parte do clero, né? Então, São Francisco foi para Roma encontrar o Papa mais uma vez, o Papa e os cardeais, né, para tentar desfazer os preconceitos contra os franciscanos. Foi nessa ocasião que São Francisco encontrou São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos. Isso foi no ano de 1218. Foi também quando ele decidiu fazer mais missões pela Itália. Pregava geralmente ao ar livre, nos mercados, nas igrejas, nos pátios dos castelos. Os sinos das igrejas tocavam para anunciar sua chegada. Os padres e o povo saíam em procissão para encontrá-lo. Vocês imaginem só. Levavam os doentes para serem abençoados e curados, beijavam o chão onde São Francisco andava, tentavam cortar pedaços da sua túnica, era uma loucura. São Francisco se tornou um verdadeiro conquistador de almas, né? Uma vez, pregando em Camara, uma pequena aldeia ali perto de Assis, ouvindo entusiasmadas as palavras de Francisco, várias e várias pessoas pediram para que ele as admitisse na ordem. E foi aí, nessa ocasião, que Francisco decidiu criar a Ordem Terceira dos Irmãos e das Irmãs da Penitência, como hoje é chamado.
Uma espécie de meio termo aí entre o claustro e o mundo, para aqueles que não podiam sair de casa e nem muito menos trair as suas vocações para entrar na ordem primeira ou na ordem segunda das damas, né? Quem é casado não pode abandonar o casamento, é dever de Estado. Então, Francisco criou, né, essa nova ordem, a ordem terceira, e prescreveu obrigações específicas para os irmãos, né, que eram chamados os terciários. Eles não devem portar armas, não devem fazer juramento, interferir em processos judiciais. A data da fundação da Ordem Terceira é incerta, mas é comum colocar que foi no ano de 1221. No segundo capítulo geral, em maio de 1219, Francisco já estava determinado a evangelizar os infiéis, os muçulmanos, né, os sarracenos. Então ele estabeleceu uma missão diferente a cada um dos seus discípulos mais importantes e também para si. Só que para si, São Francisco escolheu um local de guerra, né, para fazer os seus trabalhos de evangelização. É incrível a coragem desse homem. Com outros 11 irmãos, ele embarcou para Ascona, né, com destino a São João de Acre. São Francisco esteve presente durante o cerco de Damieta. Ouça o nosso episódio das Cruzadas aí que você vai saber do que a gente está falando. Foi para lá pregar para os sarracenos, chegou a ser prisioneiro e tudo. Mas a verdade é que a pregação de São Francisco não teve tanto êxito assim. Antes de voltar para a Europa, alguns dizem que ele foi à Palestina e que foi o próprio São Francisco que conseguiu que os franciscanos fossem os guardiões dos lugares santos. Depois disso, ele teve de voltar correndo para a Itália porque a coisa entre os franciscanos simplesmente degringolou. Era irmão convocando o capítulo geral para impor um jejum maior aos frades, gente querendo uma nova regra para as irmãs, irmão querendo criar uma nova ordem com um monte de leproso. E para ajudar, como naquele tempo não havia mídias sociais, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, São Francisco não postava nada nos stories, né? Correu a notícia de que São Francisco havia morrido. Então vocês imaginem a loucura. A ordem havia crescido demais, aquela forma de pobreza que São Francisco pregava e ensinava e que a regra regia já se tornava difícil entre os irmãos. E quando São Francisco deu a cara na Itália de novo, todo mundo ficou abismado, assustado, né? Pensava que ele tinha morrido. Foi o cardeal Ugolino que assumiu a tarefa de tentar resolver todas aquelas coisas. Era um homem muito devoto, muito piedoso, seguidor fiel de São Francisco, tinha a confiança dele. E, vejam só, foi eleito Papa mais tarde, né? O Papa Gregório IX. Então foi o cardeal Ugolino que apaziguou a situação ali entre os franciscanos. Daí foi realizado o chamado Capítulo das Esteiras, com cerca de 5.000 frades, além de outros 500 postulantes. Ficavam todos hospedados em cabanas de palha e lama. Francisco já estava bem aborrecido com aquela situação. Muitos frades já não eram mais tão rigorosos com a regra, caíram num certo laxismo, e ele se sentia de algum modo impotente diante daquilo tudo. Porque com o crescimento da ordem, a coisa exigia cada vez mais habilidades organizacionais, não é? E São Francisco, ao que parece, não tinha tantas habilidades organizacionais assim. Então ele colocou à frente da ordem o irmão Pedro Cataneu, muito mais habilidoso nesse aspecto. Só que aconteceu que ele morreu logo depois. Fazia menos de um ano ele já veio a falecer, e aí o irmão Elias foi quem assumiu o lugar dele. E a partir daí São Francisco começou a simplesmente mostrar pelo seu exemplo como deveria ser a vida de todos os irmãos da ordem. Em 1221, Francisco escreveu uma nova regra para os frades menores. Alguns historiadores dizem que essa regra de 1221 não era uma nova regra, mas, na verdade, aquela primeira regra que foi aprovada oralmente pelo Papa Inocêncio. Não se sabe direito, mas o fato é que essa regra de 1221 é totalmente diferente de qualquer outra regra que tinha sido elaborada antes. Porque era um texto longo, vago,
né? Tanto é que 2 anos depois, São Francisco se retirou, foi para um eremitério e reescreveu novamente, né? Reescreveu novamente essa mesma regra, só que aí de uma forma mais objetiva, mais condensada. Deu o esboço da regra revisada ao irmão Elias, que era quem estava à frente da ordem, lembrem bem, né? Só que o irmão Elias perdeu aquela regra. Não deu muita bola e ele mesmo confessou que tinha perdido. Daí São Francisco escreveu de novo aquela regra, nas mesmas linhas da regra anterior, só que reduziu ainda mais, quase pela metade. Eram 23 capítulos, mudou para 12. E alguns outros detalhes de preceitos e tal também foram mudados a pedido do cardeal Ugolino. E aí foi essa regra que foi a regra solenemente aprovada pelo Papa, né, o Papa Honório III, em 29 de novembro de 1223. Essa segunda regra, como é comumente chamada, ela se baseia nos 3 votos de obediência, pobreza e castidade, com ênfase especial, claro, na pobreza, que é característica da ordem franciscana. Esse voto de absoluta pobreza na primeira e na segunda ordens e o estado secular na ordem terceira foram as principais novidades de São Francisco na regulamentação monástica da Igreja. Nunca se tinha visto isso antes, da forma que ele fez. Foi durante o Natal daquele mesmo ano, 1223, que o nosso santo teve a ideia de celebrar o nascimento de Cristo numa nova forma, reproduzindo a cena do nascimento de Jesus numa igreja na região de Grétio. E foi aí que surgiu a tradição do presépio. Foi uma invenção de São Francisco. A Quaresma de São Miguel também foi outra invenção de São Francisco. Uma devoção muito bonita que ele começou no ano de 1224, quando se retirou com outros 3 irmãos para jejuar e rezar em preparação para a festa litúrgica de São Miguel Arcanjo. E foi durante a Quaresma de São Miguel, quando os sofrimentos e a paixão de Cristo se tornava o tema central das suas meditações, perto da festa da exaltação da Santa Cruz, durante o momento de oração, que São Francisco recebeu os estigmas visíveis, as 5 chagas de Jesus crucificado que apareceram no seu corpo. A partir daí, a fragilidade tomou completamente seu corpo. São Francisco sofria constantemente de dores crescentes. Sua visão foi ficando muito debilitada e ele já estava quase cego quando visitou Santa Clara lá na igrejinha de São Damião. Foi lá que São Francisco compôs o Cântico do Sol, também conhecido como o Cântico das Criaturas, né? Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. Ele é belo e radiante, com grande esplendor, de ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formaste claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar ou nublado, ou sereno, e todo o tempo pelo qual às tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e jucundo e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor, e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, são coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes os que ela achar, conformes a tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade.
Pouco tempo depois, por insistência do irmão Elias, São Francisco se submeteu a uma operação nos olhos, mas que foi muito mal sucedida. Ele desenvolveu sintomas graves de hidropsia. A bem da verdade é que ele já estava quase morrendo quando foi para Assis mais uma vez. Em julho de 1226, ele chegou e foi para o palácio do arcebispo. No início do outono, foi levado para a Porciúncula para que pudesse morrer lá, naquela igrejinha que tanto amava. Passou seus últimos dias numa pequena cabana, perto da capela. Depois de ler o Evangelho de São João, cantou com voz fraca o Salmo 141 e foi levado deste mundo pela irmã morte. Era sábado, 3 de outubro de 1226. São Francisco foi canonizado em São Jorge por Gregório IX em 16 de julho de 1228. No dia seguinte, o Papa já colocou a primeira pedra da grandiosa igreja de São Francisco, erguida em homenagem do novo santo. E foi para lá que foi levado secretamente o seu corpo para ser colocado no altar-mor. Mas como ninguém sabia, os seus restos mortais foram encontrados somente 6 séculos mais tarde. 6 séculos, em 1818. Então, meus caros, é fato que São Francisco marcou a história do mundo para sempre. E a história da igreja, é claro, nem se fala, né? Toda a igreja ocidental foi impactada de tal forma por tudo que ele viveu e fez, que praticamente todos nós somos um pouco seus filhos. Não é à toa que ele é chamado o outro Cristo. Não é à toa que costuma-se reconhecê-lo como o maior dos santos da igreja. Depois de Nossa Senhora, é claro. Tanto que alguns dizem que nos céus, o trono que era antes de Lúcifer foi dado a São Francisco. Não é à toa. Mas é à toa, sim, que apregoaram a ele toda sorte de heresia e de ideologias malditas. Tentaram raptar São Francisco de Assis. Tentaram torná-lo santo de uma religião laica. Ou, o que é pior, torná-lo santo de uma comunhão de religiões. Não. São Francisco era católico. E São Francisco só poderia ser católico. Tinha um amor avassalador pelo Cristo Eucarístico. Toda a humanidade trema, dizia ele. O universo inteiro trema e o céu exulte quando no altar, na mão do sacerdote, está Cristo, o Filho de Deus vivo. Ó favor maravilhoso, ó sublimidade humilde, que o Senhor do universo, Deus e Filho de Deus, a tal ponto se humilhe que se esconda para nossa salvação sob uma modesta forma de pão. São Francisco tinha um amor profundíssimo por Nossa Senhora. Salve, ó palácio do Senhor, salve, ó tabernáculo do Senhor, salve, ó morada do Senhor, salve, ó santo manto do Senhor, salve, ó serva do Senhor, salve, ó mãe do Senhor, salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai Celestial. Francisco era católico, não criou uma nova religião, não criou uma nova heresia, não criou uma nova ideologia, mas criou uma nova ortodoxia, ou melhor, criou uma nova forma de viver a velha ortodoxia. São Francisco viveu tão profundamente a vida de Cristo que nem mesmo seu corpo aguentou tamanha semelhança entre a sua alma e a alma de Cristo. Os estigmas de São Francisco são apenas uma prova física, material, palpável, sensível daquilo que interiormente, metafisicamente, ele já tinha se tornado. São Francisco deu à Igreja um dos exemplos mais perfeitos, se não o mais perfeito, daquele vivo, mas não eu, de que diz São Paulo. E aqui eu tomo as palavras de Chesterton, que dizia que antes de Dante, foi Francisco que deu poesia à Itália. Antes de São Luís governar, foi Francisco que tinha se erguido como tribuna dos pobres. Antes que Giotto pintasse os seus quadros, São Francisco havia executado as cenas.
São Francisco foi a alma da civilização medieval antes mesmo que ela tomasse um corpo. Nem do lado artístico, nem muito menos no lado social, haveria quem pretendesse que essas coisas não teriam existido sem ele. No entanto, não podemos agora imaginá-las sem ele, uma vez que ele viveu e modificou o mundo. Rezemos à Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. E de modo muito mais especial, rezemos pelo nosso Brasil e por toda essa situação calamitosa que se formou por conta desse maldito vírus. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exules filieve, a te suspiramos, gementes et flentes in hac lacmarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuus misericordes oculos ad nos converte. Et iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. E eu tenho um convite a fazer no final desse episódio a todos os homens católicos. Homens católicos devotos, pais de família ou solteiros que vivam seus estados de vida em profunda sacramentalidade e entrega à glória de Deus. As inscrições para o postulantado 2020 da Milícia de Santa Maria do Brasil estão abertas. Nós somos uma associação de fiéis fundada por Dom Gerard Lafon, da Ordem de São Bento, em 1945, lá na França, tendo recebido a ereção canônica em Chartres, em 1964, por Dom Roger Michon, que era bispo daquela diocese. De lá, a Milícia de Santa Maria cresceu pela Europa, passando pela Alemanha, Suíça, Portugal, Espanha, Inglaterra e chegou ao Brasil em 2012. De direito diocesano ou privado, dependendo do país, a Milícia de Santa Maria, pela espiritualidade de São Bernardo de Claraval, através da sua obra Em Louvor da Nova Cavalaria, pela espiritualidade beneditina do nosso fundador, nos dada por uma regra, pela vivência da consagração a Nossa Senhora segundo o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignon de Montfort, foi por seu fundador idealizada para ser uma cavalaria para o terceiro milênio. O mesmo terceiro milênio onde São João Paulo II toma por crucial a atuação do leigo, nos exortando a trabalhar na vinha do Senhor, conforme a exortação apostólica Christe Fidelis Laeti de 1988. Uma cavalaria que pretende alargar cá embaixo as fronteiras do reino dos céus, travando primeiramente o combate contra o pecado, buscando a santificação por suas práticas religiosas, como a leitura e reflexão da regra, o Santo Rosário, uma vida sacramental com missas além da dominical, recitação da liturgia das horas ou o ofício de Nossa Senhora diariamente, a Lectio Divina, meditação e seguindo um plano de estudos formativo. É a partir da oração que desempenhamos as obras em nossos círculos de atividades, que compreendem a promoção da liturgia e piedade na missa, a defesa da família e da vida, o auxílio aos cristãos perseguidos e a assistência caritativa e promoção da doutrina social da Igreja. A Milícia de Santa Maria não serve a nenhum Estado, nenhum governo, dinastia, partido político. Assim, não é um espaço para colecionadores de capas e insígnias.
A Milícia de Santa Maria serve a fé católica, defende a Igreja e o Papa e promove a cristandade, não sendo assim um grupo de quase cismáticos ou, em outro extremo, de românticos anacrônicos apegados puramente à estética medieval da cavalaria. A Milícia de Santa Maria, a partir desse novo postulantado, está então aberta aos que querem viver um caminho de santidade e serviço, de oração e estudos, de obediência e humildade. Se você quer conhecer mais a Milícia de Santa Maria, acesse o nosso site miliciadesantamaria.org.br, e se você se interessou e quer se inscrever no postulantado, que vai iniciar já no dia 1º de abril, tem pouquíssimo tempo para você se inscrever, você envia um e-mail para contato@miliciadesantamaria.org.br, contato@miliciadesantamaria.org.br, tá bom? Então acesse o site, se você se interessar, entre em contato conosco, participe deste momento, né? E faça o discernimento aí da sua vocação, quem sabe você se torna um novo membro da Milícia de Santa Maria aqui no Brasil. E agora sim chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, seja sócio do Cooperadores Clube e não deixe de comentar sobre esse episódio lá no nosso blog, no nosso site ou nas nossas redes sociais. Você gostou? Não gostou? Tem algo para acrescentar? Venha cooperar com a gente, tá bom? O Cooperadores da Verdade pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que é o núcleo de formação da Milícia de Santa Maria, aqui em Itajaí, Santa Catarina. Muito obrigado pela companhia, reze por nós, reze por todo o Brasil, não deixe de prestar auxílio material e espiritual a todos os que estão à sua volta. Vamos nos ajudar uns aos outros nesse momento tão importante, né? Tão carente que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a todos. Salve Maria!